Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, e tenho comigo aqui a Thay. Oi, Thay. Oi, Gabriel. Oi, pessoal. Hoje a gente tem um prazer muito grande de estar aqui com o Felipe Witt, que é atualmente CMO da Vi Benefícios. É alguém que a gente já acompanha há um tempo, faz um conteúdo super legal. Felipe, bem-vindo. Oi, gente. Obrigado aí pelo convite. Boa. E só antes da gente começar aqui com as perguntas, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, o Super Coffee, que dá uma baita energia pra gente aí, pra todas as atividades que a gente tem. A Ivino, que é o e-commerce que mais enche a taça dos brasileiros. E também o pessoal do Sebrae, de Santa Catarina, e que tem o Startup SC, que tá, mandando super bem, apoiando a cena empreendedora em todo o Brasil. E, além disso, também a Fala Criativa, que cedeu o escritório pra gente gravar. Então, muito obrigada, Fala. E é isso por enquanto. Calma, tem o cupom. O cupom. Verdade. Bom, a gente tem um cupom que é o DG Podcast, D de Deep, G de Growth Podcast, que dá 15% no Super Coffee e 10% de desconto na Evino, beleza? Exatamente. Vamos lá, tá aí, puxa Bom aí. demais. Felipe, como eu falei ali até na abertura, né? Ao longo desses últimos anos que eu já te encontrei em alguns eventos, né, diferentes palestras e tudo mais, dá pra ver o quanto que você começou a se dedicar pra caramba, tenho certeza que isso já era de antes, mas a se aprofundar em marketing, growth. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que foi do início até chegar onde você tá, passando pelas empresas, os desafios e como que você foi construindo todo esse know-how na área. Tá bom. Obrigado, gente, mais uma vez aí pelo convite. E eu acho que para falar disso, eu gosto muito de puxar um pouco que eu fiz muita coisa, assim. Eu acho que eu passei por muitas áreas diferentes até chegar em marketing, olhar para growth e tudo mais. E eu acho que isso tem me ajudado bastante. Porque eu gosto de começar falando como eu comecei a trabalhar, eu comecei no varejo. Então aquele negócio de primeiro emprego, de pagar faculdade, aquelas coisas assim. E fiz de tudo no varejo, fui desde o vendedor do chão da loja mesmo, aí fui assumindo algumas coisas como analista de estoque, que trabalhava ali mais no back office, até ser chefe de loja. Mas aí eu já estava na faculdade, vi que não era aquilo que eu queria, eu fui para a indústria, aí eu resetei minha carreira literalmente, assim, porque eu fui de chefe de loja a estagiário, metade do salário, aquela coisa toda doida, só que eu tinha visto que era uma coisa que eu queria mais para mim, assim, uma multinacional, começar a construir minha carreira, essas coisas assim. E aí eu comecei, e o mais engraçado foi que eu comecei a ser estagiário no RH, que não tinha nada a ver, nunca tinha... A faculdade era de quê? Eu fiz ADM. Então até que ok, né, tinha alguma coisa a ver, mas até isso é engraçado, porque quando eu fui entrar na faculdade, eu tava pensando se eu fazia ADM ou se eu fazia medicina. Boa. Então, bem próximo. Né? Quase igual, assim, se for pensar. E no final escolhi ADM e tudo mais, e fiquei fazendo esse estágio, então... nos últimos 2 anos da minha faculdade, trabalhando com business partner e tudo mais, o que foi bom porque eu trabalhava para a Whirlpool, né, e que é proprietária das marcas Brastemp e Consul, e isso me ajudou a me aproximar de gente muito experiente, assim, eu tinha contato com a gerência, a diretoria e tudo mais, e aí eu desenvolvi um projeto para essas áreas de que a gente atendia para desligamentos e tudo mais. O que eu fiz, na verdade, foi um sisteminha em Excel mesmo, um macro, para tabular entrevistas de desligamento. E aí essa habilidade meio BI, meio macro assim, surgiu uma oportunidade para eu mudar para São Paulo e começar a trabalhar com BI para o Compra Certa, que era o e-commerce da Whirlpool. Da Whirlpool. Então eu saí do RH e entrei para e-commerce e saí de business partner e fui trabalhar com BI. E aí foi realmente meu contato que eu começou com tecnologia e tudo mais. E só que era uma coisa totalmente diferente, já outro tipo de papel e coisas assim. E aí fiquei mais alguns anos trabalhando com isso. E aí eu já estava mais na cena das startups. Isso a gente tá falando 2015, 2016. E aí eu já estava vendo que startups era uma coisa que me interessava, que eu gostava da dinâmica e tudo mais. E foi quando eu entrei para uma startup realmente. E aí até foi engraçado porque foi um movimento muito maluco. Porque eu estava numa entrevista e aí eu fui trabalhar na Mercos, que é um SaaS B2B para a indústria. E eles estavam no telefone comigo para conversar e tudo mais, a gente quer alguém para montar a área de outbound. E era 2015, então eu pensei, outbound, nunca ouvi falar. Eu fingi que eu sabia na entrevista, e aí fui pro Google depois pesquisar. Assim. Isso é um padrão, né? Esse é um padrão dos nossos entrevistados aqui. Eles prometem e depois descobre como é que vai resolver o pepino. É bom saber que eu não sou o único, porque se alguém da Mercos estiver ouvindo, vai pensar, nossa, a gente contratou mal, né? Chamava Meus Pedidos. Né? Na época chamava Meus Pedidos.
Só pra não... Porque eu tava na memória com meus pedidos, então não tô isso ficando aí. louco. Beleza. Depois passou pelo rebranding e tudo mais. Aí eu fui pra lá, realmente fui descobrir como fazer isso meio que depois de contratado. Fui ler Aaron Ross, toda essa galera pra resolver o que fazer. Era bem esse playbook que a gente queria aplicar lá. E aí depois que eu comecei a fazer isso foi onde eu entrei pro marketing, assim. Porque eu comecei a olhar... aí eu comecei a estudar uma outra tendência, que era o growth hacking, do Chanel estava muito em alta, essas coisas assim. E eu comecei, acho que isso tem alguma coisa a ver. Eu sempre curti marketing, quando eu estava trabalhando com BI era essa parada de marketing. E eu fiz uma proposta pro pessoal da empresa, olha, se eu achar alguém para ficar no meu lugar, eu posso tentar fazer isso aqui? E aí a galera topou, eu convenci alguém a assumir o que eu estava fazendo. E fui pro marketing, aí foi onde eu entrei realmente assim de cabeça ali, 2016, 2017. 100% olhando para esse lado e não mais para vendas, como eu estava ali no outbound. E também foi um período que deu super certo, mas aí coisas da vida e tudo mais, aí mudei para em casa. Então, para quem não conhece, em casa é um marketplace B2C de compra e venda, intermediação de imóveis. Uhum. E essa foi mais uma mudança muito maluca, assim, porque eu estava num playbook B2B, SaaS, e fui para o marketplace B2C, real estate, então algo zero recorrente. Uhum. E bem old school, bem quadradão. Bem né? quadrado, tanto que o playbook é muito um playbook de eficiência, muito de ter os processos muito afinados para aquilo dar certo, assim. Sim. E além do playbook ser muito diferente, a estrutura da empresa era totalmente distinta. Eu estava numa empresa com mais de 100 pessoas e fui para uma startup que tinha 6, 10 pessoas, não tinha funding, não tinha venda. A receita era zero, assim. E aí, minha carreira foi muito doida até ali. Ali foi mais maluco ainda, porque eu fui muito num papel, a gente chamava lá de head de growth. Então eu não tinha uma área específica. Eu fui para olhar para o marketing, mas eu pensei, mas não tem venda, não tem nada. Será que eu tinha que olhar para isso mesmo? Aí eu comecei a olhar para vendas, montei funil de vendas, processinho, playbook, desde discurso, passo a passo, toda aquela coisa. Depois fui para operações, fazer a mesma coisa na parte, como é o marketplace, né? Já que eu tinha feito na parte da demanda, comecei a fazer isso na parte da oferta. Trabalhei em produto também, montei programa de parceiro e assim foi. E aí então passei por todas as áreas diferentes lá. Porque também era o que era necessário para crescer naquele momento, naquele estágio que vocês estavam, né? Era um pouco a expectativa até da minha posição, assim, eu não tinha área. No final, depois de uns 6 meses, 8 meses na empresa, as pessoas nem sabiam mais qual que era o meu cargo, que área que eu tava, porque tava toda hora direcionando energia para o que realmente importava no momento, assim, foi muito legal. Só uma curiosidade, essa época, o Gustavo Vaz, né, me manda uma mensagem falando assim, eu já tinha conversado com ele antes, né, na verdade, e aí ele falou assim, cheguei nesses nomes aqui, eu acho que era você e o Gui, né? O Gui Valves. E aí eu falei, não, pode ir que esse menino é bom aí, pode mandar falar. Olha que sorte, né? Não, mas foi bem legal, assim, porque quando o Vaz me procurou antes, mais pra um pouco de luz ali no início, né, do processo, eu falei assim, nossa, velho, vai ser difícil, viu? Você vai eu falei assim, ainda vai ter um tanto de gente, você vai conversar com tanta gente, aí você vai ver que tem um tanto de gente que é só gogó, e aí você vai chegar em alguns poucos, e provavelmente esses poucos eu conheço, então quando você chegar me avisa que eu te ajudo, porque é muito, muito fechado, né, verdade, nossa, isso muito panelinha. Aliás, nem só panelinha, mas também que pouca gente, né, no geral. Fez, né? E aí foi isso, quando ele falou assim, puta, exatamente, já mapeei mais de 100 pessoas aqui. Caramba. E aí eu acho que no fim, ele deve ter chegado, sei lá, em 5 ou 6, e aí eu acho que foram vocês dois na época. Lá, eu entrei junto com o Gui mesmo. Mas muito bom. E aí, logo depois da Em Casa, a gente vai entrar em cada um dessas coisas aí, tá? Mas aí depois da Em Casa, você vai pra... Aí eu vou pra Vi e muda de novo o playbook, aí volto pro SaaS, volto pro B2B, mais recorrência e tudo mais, mais um playbook diferente. E eu sei que a gente vai falar dos pontos, mas eu quis passar assim, porque é uma coisa que se tivesse da minha carreira ou da minha história que talvez seja a coisa mais evidente ou mais relevante, foi essa... ser mais multidisciplinar, essa diferença tanto de playbook quanto de áreas que eu passei, assim, desde vendas, marketing, produto realmente, assim, com squad, com dev, com designer, essas coisas, e até chegar aqui e realmente estar super focado em marketing, na vida e tudo mais. Mas acho que isso foi uma das coisas que mais tem me ajudado agora a conseguir fazer algumas coisas a mais, a pensar no negócio, ter cabeça de business e tal. Então isso que é o legal dessa história, eu acho. Boa. E aí, no fim das contas, quando você entra no Em Casa, então, que você estava ali no negócio B2B,
Você mesmo falou, né? Muda playbook, muda tudo. O que você achou mais difícil, assim, de cara, e como que foram seus passos para conseguir superar? Você já contou lá um negócio que você vendeu sem saber. Aqui aconteceu um pouco disso. Como que foi essa construção dentro da Em Casa? Legal. Eu acho que na época, uma coisa que pegou um pouco no meu contrapé, assim, foi mesmo a questão do playbook. Quando eu comecei a avaliar se fazia sentido eu ir para Em Casa e tudo mais, eu sempre olho por algumas características, assim. Eu primeiro olho pro TAM, né, pro tamanho do mercado ali, o Total Addressable Market, para ver se faz sentido. Eu quero construir um negócio grande, um business relevante e tal, então eu queria entender se aquilo era grande e daí deu um check. A segunda coisa que eu gosto de olhar é para nível de tecnologia embarcada que o mercado tem. Porque, querendo ou não, tecnologia é um fator disruptor da nossa era e acabou. Assim, é importante, tecnologia é o que dá escala, enfim, ajuda muito a romper com o hábito atual e criar um hábito novo, né? E, bom, mercado imobiliário é zero tecnologia. Sim. A minha família, em 2005, assim, tinha imobiliário, então eu até sabia um pouquinho de como que era o playbook, como é que trabalhava. E o terceiro fator que eu gosto de olhar é o NPS da indústria em si. E eu percebi que ninguém falava bem assim do processo médio de comprar e vender um apartamento, um imóvel, né? Porque era muito difícil, muita burocracia, uma coisa demorada. Então ninguém nunca tinha realmente um profissional para recomendar assim de olhos fechados e tudo mais. E eu percebi, isso também é bom quando o NPS é baixo, porque você tem uma oportunidade de criar algum valor e a sua proposta fica mais clara e tudo mais. Então isso fez muito sentido para mim. E aí conheci o Gustavo, acho que, ele estava voltando pro Brasil, tinha estudado fora, estava em Harvard. E isso também contou muito, assim, ele e o sócio dele na época, o Lucas. E eu pensei, juntou tudo isso, eles são empreendedores aí com um bom track record, isso faz sentido para mim, eu também quero estar do lado dessas pessoas. E eu não pensei muito no playbook. E aí, toda essa coisa para contar. Quando eu cheguei lá, começou a dar um frio na barriga mesmo, assim, porque tudo que eu tinha meio que aprendido, tudo que eu tinha na minha cabeça, que eu sabia que funcionava, eu ia ter que meio que reinventar, pensar tudo de novo, porque não ia encaixar ali. E talvez essa seja a maior lição, assim, porque como é que você faz mídia paga para uma pessoa que quer vender ou comprar um apartamento? É muito difícil. Não tem essa segmentação, donos de imóveis. E não tem uma segmentação, donos de imóveis que querem vender seu imóvel em si. Então era muito esse playbook que eu usava no B2B, que era da indústria, que eu chegava no gerente comercial, no gerente de compras, com muita facilidade para mostrar um anúncio e levar para o meu site. Eu não tinha mais esse recurso, essa carta estava queimada e eu tinha que pensar em outra coisa. Então, quando eu cheguei lá, assim, que eu precisei botar a mão na massa, que eu entendi como o negócio ia funcionar, eu percebi que eu podia ter problemas, porque eu ia ter que reinventar, assim, um pouco do meu conhecimento. Então, acho que isso foi difícil. Vou até puxar uma coisa, assim, que às vezes a gente, conversando com as pessoas que estão indo para vagas novas, assumindo posições de liderança, que a gente fala ali do plano inicial, né? Os primeiros 90 dias. Olhando para trás, quando você lembra lá do Em Casa, o que foram os seus primeiros 90 dias? O que você planejou e resolveu fazer para conseguir dar conta disso, dessa dinâmica nova? Essa é uma boa pergunta, porque isso era uma coisa que eu já tinha na minha cabeça naquela época, assim. Eu lembro que logo que eu entrei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi escrever um plano de 90 dias, quebrando ele em 30, 60 e 90. E a ordem foi muito usar os primeiros 30 dias para aprender tudo que eu podia. Foi um pedido, assim, que eu falei pro Vaso, tipo, cara, não me cobra os números agora. Deixa eu entender o que é isso aqui, como que a gente vai trabalhar, quais são as limitações do negócio, como que a gente pode fazer, para eu entender o negócio realmente. Deixa eu conversar com as pessoas e tal. Eu estava trabalhando remoto, então isso também até era para um negócio totalmente novo. Eu levei um mês para ir para o Rio de Janeiro, para ter uma ideia. Assim. Então eu fiquei um mês trabalhando sem conhecer pessoalmente ninguém. Então, Em Casa começou no Rio, né? Em Casa começou no Rio, depois a gente fez expansão para São Paulo. E eu morava em Joinville, Santa Catarina. Então nem morava nem no Rio, nem em São Paulo, né? Então comecei remoto. E aí olhando, a minha ideia foi muito usar o primeiro período para entender. E realmente não tinha nada, assim, a gente tava no zero absoluto mesmo. Quando eu falo zero, é zero mesmo. Então não tinha processo, não tinha venda. As primeiras captações eram muito
quase um family and friends, assim. Eu sei alguém que está querendo vender, então eu vou trazer para dentro do portfólio e tudo mais. Você falou que tinha 6 pessoas no total da empresa, é praticamente founding ali. Não, era exatamente isso, assim. A gente tem uma foto, a primeira foto do time no Rio de Janeiro, assim, e não tem 10 pessoas na foto, assim, é muito legal. Uma foto do time GLA, eu, você e Marina. Mas fica bom isso, porque legal. Daqui a alguns anos vocês vão olhar e vai ter essa memória afetiva aí, como eu tenho. Então, foi um pouco isso, acho que essa primeira coisa de primeiro aprender, assim, não ser cobrado por resultado, tentar combinar o máximo que eu pude para espera um pouco, deixa eu entender o que eu tenho que fazer. Eu lembro que a segunda onda, talvez não vou lembrar tanto em detalhes, assim, mas a segunda onda foi muito uma parte de operação, o que eu preciso levantar para conseguir trabalhar. Então, pensar desde o básico de ferramental, mas também um básico de time, ou de como que as coisas funcionavam, de qual que era a principal oportunidade ali dentro. Comentei, né? A gente, quando eu entrei lá, estava muito olhando para o marketing. Mas e foi nesse processo de aprendizagem que eu entendi, cara, não adianta eu fazer marketing aqui. A gente tem alguns leads, está caindo lead no funil, mas por que a gente não fecha a venda? Então talvez o problema seja olhar para isso primeiro. Então esse segundo ponto foi muito essa oportunidade de achar assim, o ângulo que a gente devia trabalhar. E os últimos 30 dias desse primeiro trimestre foram entregar alguma coisa que daí cria aquela ansiedade, né? Eu preciso comprovar que a minha contratação valeu a pena. Então tinha que entregar alguma coisa que mostrasse que a gente podia avançar, que estava no caminho certo e tudo mais. E aproveitando esse gancho, assim, eu acho que para quem está chegando, quem está começando uma posição nova, essa ânsia de entregar alguma coisa rápido é uma coisa que vale combinar e às vezes atrapalha, combinar a ansiedade com as pessoas, assim, porque às vezes você quer entregar muito rápido, sai atropelando as coisas e não vai entregar bem, porque você não entende o negócio ainda. Então, é bom sempre combinar esse jogo. Mas acho que foi mais ou menos nessa linha, assim, o começo lá. Boa. Ô, Vit, e você... Bom, eu falo bastante daquela história, da história do ACF, né? Do arroz com feijão. Verdade. E você já começou a falar um pouco disso, mas eu acho que conta alguns casos aí, vamos botar assim que o básico bem feito lá acabou fazendo mais diferença do que ficar caçando coisa muito sofisticada, sabe? Pô, essa pergunta é muito boa pra história da Em Casa, porque eu acho que a história inteira da empresa é construída em cima dessa mentalidade, assim. Então, eu já tenho acho que umas 3 histórias na cabeça pra contar. A primeira foi muito no começo e acho que são até estágios diferentes, então até é legal para mostrar como a gente pode usar isso em vários momentos diferentes. Mas a primeira foi muito quando eu cheguei, que a gente tinha 0 venda, imagina esse negócio assim, não tem receita, sabe? E a gente eu fui olhar para o funil de vendas. Então eu não sabia nada como é que vendia imóvel. Eu lembro do Lucágio, que era um dos founders da empresa, fazia as visitas, ele que negociava, ele tinha mais conhecimento, ele vinha desse mercado, então ele que fazia a visita, assim. E aí eu pensava, mas se ele que sabe tudo isso e a gente não está conseguindo executar as vendas e tudo mais, o que tá rolando? Então eu acho que a primeira coisa foi essa parte do processo e do funil de vendas muito básico. A gente usava Pipe Drive na época, assim, e qual que é o nosso funil? Quais são as etapas? Quais são os gatilhos que passam de cada uma das etapas? Qual que é a nossa cadência de comunicação com essas pessoas que disseram que querem comprar um apartamento? A gente vai entrar em contato todo dia, por onde, o que fala, como que aquece, como que descarta. Isso é muito trivial, se for pensar, né? É um funil muito básico, assim. Mas isso foi o primeiro passo para começar a executar as primeiras vendas. Porque quando eu cheguei para olhar esse funil, tinha leads que não tinham contato há 2 semanas. E por quê? Porque era freestyle, eu não tenho uma cadência específica. Então eu vou ali meio que no meu filtro. Eu tava livre hoje, eu liguei hoje. Exato. Não, entrou um outro que eu achei que estava mais quente, eu priorizei. Mas qual que é o critério para o lead mais aquecido, a oportunidade mais fria e tudo mais? Não tinha um padrão. Então ia muito nesse freestyle das pessoas ali, escolhendo para quem que eles iam ligar no dia. Aí tinha lead que era descartado com uma tentativa, outros estavam no funil 2 meses lá, porque sim. Então isso foi a primeira coisa que ajudou a gente a gerar as primeiras vendas. Porque daí com o processo na mão, a gente começou a ver, perde mais no começo, perde mais no final, a gente consegue levar para as visitas.
Não, é de interesse para visita que é o gargalo. Então como é que a gente resolve esse gargalo específico? Talvez o teu perfil e assim vai. Talvez o teu perfil dos leads. essas Totalmente. coisas, né? Até a gente era. E aí no mercado imobiliário é muito assim. Tem gente procurando um bairro específico, então isso também começou a direcionar a nosso processo de captação no outro lado da operação. Pô, a gente estava muito em Ipanema e as pessoas queriam imóveis em Copacabana, por exemplo. A gente não tinha. Esse era o motivo de descarte. A gente conseguia direcionar isso para começar a captar mais naquela região. Então eu sei que é muito específico desse tipo de business, mas essa é a primeira história, assim, é muito básico o que a gente fez. E eu lembro que a gente começou a ter venda realmente, assim, não era 100 vendas, mas era 2, 3 vendas por mês, sendo que a gente tinha 0. A gente tá falando de imóvel, né? Não é do SAS de R$149. Vamos combinar que no Rio de Janeiro a média devia ser uns R$500 mil, R$600 mil um apartamento, de, vamos dizer, TPV, como a gente fala, né? De faturamento, sim. Mas aí de receita 5, 6% de comissão e tudo mais. Então não é um ticket trivial, obviamente. Mas para quem saiu do zero para fazer 1,5 milhão de TPV no mês, isso fez muita diferença pra gente. Legal, isso daí foi um Essa casos, foi a primeira. né? Você ia falar, vai pelo menos uns 3. Vai, essa foi só a primeira no começo. Aí eu queria avançar um pouco no tempo e pensar agora no momento em que a gente já está assim, com o processo de venda rodando, a gente já tem um head comercial, a gente já tem um time de venda já a postos, porque o meu papel era muito do 0 ao 1, assim. Depois do 1, tinha que contratar alguém mais inteligente e melhor naquele negócio para fazer as coisas, sabe? Então, quando a gente chegou nesse ponto, a gente trouxe uma pessoa e eu fui olhar para o próximo gargalo. E o próximo gargalo, então, era... Agora que estamos fazendo umas vendas, uma coisa muito importante desse marketplace é ter oferta. Porque a verdade é assim, se você tem um apartamento, um único apartamento naquela região, você nunca vai conseguir vender ele. Porque o processo do comprador ali é comparar e tudo mais, e ver se faz sentido. Então a gente precisava disso daí. E aí eu fui fazer então a mesma coisa que eu tinha feito para vendas em operações. E o primeiro problema foi como que a gente capta imóveis, né? Faz mídia, paga, qual que é o canal, faz parceria, essas coisas assim. E a gente tentou, esse foi o código que a gente tentou destravar. E aí, para vocês terem uma ideia de grandeza e como o básico funciona, eu sei que a gente foi assim, eu lembro... Essa comparação ficou muito gravada na minha cabeça. Quando eu peguei a área, a gente fazia 89 captações por mês. Ou seja, o nosso portfólio entrava 89 novos imóveis. Quando eu entreguei a área e fui fazer outra coisa, a gente estava fazendo 1.000 captações por mês. E aí pensa, será que a gente fez um negócio, construiu uma máquina e tinha uns cientistas ali fazendo? Na verdade, não. Na verdade, foi muito no básico. E o básico que a gente fez foi tentar pensar em Product Channel Fit, vamos dizer assim. Qual que era o canal que a gente tinha entre tantos disponíveis que tinha fit com a nossa operação? Como eu comecei contando para vocês aqui, né? Facebook, essas coisas não tinha muito fit. Porque eu não tinha como achar, realmente. Os proprietários nessas redes, era muito difícil. Tinha que ir muito mais para um lado de branding e de marca para fazer essas coisas acontecerem. E no final, mesmo que eu achasse, eu não tinha escala. Porque quando eu achava um proprietário, ele tinha quantos apartamentos para vender? Se muito, ele tinha 2. Então, mesmo quando eu conseguia fazer isso, eu ainda tinha uma pessoa com 1 ou 2 apartamentos para vender e que o processo de venda ia levar meses para eu vender esse imóvel que eu captei, porque eu não colocava na minha plataforma agora e vendia mês que vem. Isso, nossa, era um processo muito longo. Então, isso já não funcionava para a gente. Então, o que a gente começou a olhar? Onde que está... Quem que tem esses imóveis em nível... De volume, né? Quem que não me entrega 1, mas me entrega 100? Ou de repente me entrega 1.000 imóveis de uma vez? Quem são essas pessoas? A gente começou a discutir os canais, foi muito naquela linha. E aí, por que é o básico? Comecei naquela linha primeiro do Bullseye Framework mesmo. Quais são os canais? Quais atendem a minha estratégia? Quais eu realmente tenho braço para testar? Quais fazem sentido eu colocar aqui versus a velocidade de resultado que eu quero? E aí eu encontrei um player nesse mercado que fazia sentido pra gente, que era o corretor de imóveis. Porque ele detém os portfólios, ele tem essa informação. E aí a gente cresceu muito com base num programa de parceiros, como a gente chamou. E aí, por que isso ainda é básico? Porque a gente foi de 0 a 5.000 parceiros inscritos no nosso programa. E do 0 até 1.000 parceiros, eu acho que a gente fez isso com uma pessoa e uma planilha de Excel. Mais nada.
Eu lembro que virava o mês, a gente tinha que pagar as comissões por causa das captações e tudo mais. A gente fazia uma TED para cada pessoa na mão. E, nossa, se a gente errasse um zero ali, o financeiro matava a gente. Porque a gente chegou a pagar centenas de milhares de reais para essas pessoas, assim. Então... Que era em cima do... Da venda? Não era. Da captação. Da captação. É tipo a pessoa, vamos supor, me corrija se eu estiver errado, né? Mas tinha um corretor, eu tenho 10 imóveis aqui no meu portfólio, porque amigo, pai, tanto faz. Aí em casa pagava pelo imóvel que ele representava lá. Isso. A gente dizia por imóvel publicado. Isso. Então o corretor ele tinha o portfólio. Eu achei que ele tinha uma participação também quando vendia o imóvel. Ele até tinha também, mas aí era mais nesse modelo success fee, né? De mais tradicional depois. Até, né? Mas o segredo, inclusive, e isso assim é uma coisa que eu me orgulho muito, porque a gente pagava por captação. Então ele indicava o imóvel, eu entrava em contato com o proprietário, me apresentava como em casa e assumia todo o processo. Então o corretor ele não precisava fazer nada. E se eu conseguisse publicar, eu pagava um valor para esse corretor pela captação. E aí isso era bom porque eu conseguia ajustar esse valor de acordo com os custos dos meus canais, os meus econômicos. E o que deu certo? Quando a gente concebeu esse modelo, ele era um modelo que ninguém acreditava que ia funcionar. Porque o corretor, ele pode... A conta básica, assim, um corretor, ele vende um imóvel de 500 mil reais, ele vai ganhar 5% de comissão em cima disso. Então ele vai ganhar 20 mil, vamos dizer, na média uns 10 mil reais, assim, né? Vai vender o mais baratinho, um mês não vai vender, 10 mil reais ele vai tirar por mês. E aí eu não conseguia pagar esse valor de comissão, porque eu ia ter que, quando eu vendesse, eu ia ter que pagar meu próprio time, essas coisas assim. Então eu ofereci para ele assim 1%. Mas, em contrapartida, eu oferecia para ele essa questão da captação. Na frente. E ninguém acreditava que isso ia funcionar, porque, vamos dizer, 50, 100 reais ali, mais 1%, é muito menos do que 10 mil reais no bolso quando você faz uma venda. Mas aí, isso que é o básico. E o segredo não é, nossa, o modelo de indicação, esse negócio que você criou. Não, é a dor dessa persona. O problema dele não era dinheiro. O problema dessa pessoa no mercado era previsibilidade de receita. A gente estudando o mercado viu que esse corretor ele fazia assim 3, 4 vendas no ano. Mas aí quando? Ele faz as 3 em dezembro, ele faz uma a cada 3 meses. Como é que faz? Então ele ganhava um dinheiro bom quando ele vendia, mas ele não sabia quanto que ele podia gastar. Eu posso gastar 1.000, 2.000 ou os 10 mil no mês? Não sei, porque eu não sei quando eu vou fazer a próxima venda. Quando a gente criou esse modelo, ele começou a pensar, eu não lembro exatamente quando a gente pagava na época, mas vamos dizer, 100 reais. Ele fazia quanto? Se eu preciso de 2 mil reais, eu preciso de 20 imóveis para em casa. E aí tem uma quebra, eu preciso indicar 30 por mês. E como indicar não dá muito trabalho, eu vou me esforçar para fazer essas indicações e eles assumem daqui para frente. Isso foi o que atraiu um monte de gente, isso foi o que gerou um monte de polêmica, que um monte de gente achava que a gente não era bom e tudo mais. A gente fala, ok, então você não é a persona, você não precisa participar, não é obrigado a integrar aqui o nosso programa, não precisa. Mas no final foi o que deu muito certo, a gente criou uma base gigante e com milhares de indicações mensais, assim, foi o que a gente saiu de 80 para 1.000 publicações mensais. Eu lembro dessa história quando você me contou a primeira vez, e para mim o ouro do negócio, né, a chave dessa equação toda é o que o corretor estava sofrendo no fim do mês. É isso mesmo. Porque quando você simplesmente olha de fora, não é que ele tinha um salário fixo, bonitinho, e de vez em quando pingava 10 mil reais. Maravilhoso. Porque o cara pode esperar. Não, eu prefiro 10 mil daqui a sei lá quando, mas do que 1.000, 2.000 agora. Exato. Só que a conta tava batendo, a dívida, a escola da criança, não sei o quê. E aí o cara falou assim, velho, quer saber? Eu prefiro ganhar 2.000 garantido. E eventualmente ele ainda podia ter um outro imóvel que ele acreditava mais, que ele não indicava, não tem problema, né? De repente um que estava quase fechando, tanto faz. Mas eu acho que só de entender essa dor e aí de construir, e certamente o discurso de vocês estava todo em cima desse negócio, né? Exato. Para mim, realmente, é bem esperto e não precisa de machine learning, né? Não, isso foi teste. E eu lembro assim que o nosso primeiro teste foi... Eu estava no Rio, eu reservei uma sala no WeWork, porque na época a gente já tinha lá, eu reservei uma sala de reunião no WeWork.
Isso começou com... Chamei 5 corretores que já tinham mandado e-mails pro nosso contato, assim, perguntando de parceria. Chamei eles nessa sala, fiz questão de ser no WeWork pra fingir que a gente era grande, que era importante. Foi num dia que tinha happy hour, porque daí eu convidei os caras pra ficar no happy hour depois, mas nada nosso. Pago em casa. Mas nada era nosso, era só assim. E eu lembro que foi assim que a gente conseguiu, fiz a apresentação, convidei eles, mimei e tudo mais. E lembro que foi assim que a gente conseguiu nossos primeiros 3 parceiros. Que começaram devagar, indicando, mas foi muito na mentalidade de MVP. Vamos ver se a galera aceita, vamos ver se a gente consegue um parceiro nessa modalidade para ver se faz sentido. E aí eu lembro que depois dos 3, os primeiros 10 foram amigos desses ali, indicados. E depois a gente começou a botar dinheiro, aí que é algo legal até, em performance, por exemplo, não para achar donos de imóveis, mas para achar corretores. Porque essa é uma segmentação que tem fit com o produto. Porque eu consigo achar quem é corretor de imóvel e dizer, quer fazer parte do meu programa de parceiro? E aí comecei a escalar isso para 100, para 1.000, para 5.000 pessoas, com o modelo daí de mídia paga e tudo mais. E aí, de novo, né? Aí sim, uma vez que você entendeu a dor, você bate. Pô, tá difícil vender imóvel? Sim. Né? Tá sem grana esse mês. Tá precisando de um dinheirinho aí? Fazia isso. Tem suas dificuldades em ads, porque não pode ficar falando tanto de dinheiro de forma explícita. Nossa, a gente na Singu se fode com isso aí. Pra atrair profissional, né? Porque no fim do dia é um discurso de, pô, ganha mais aqui com a gente e tal, mas a gente toma bloco não, a gente toma mas também já passou por isso com venda de milha. Porque de falar mais barato, coisa assim? Não, a gente venda não de milha, com venda de milha. Venda de milha dá a entender que você vai ganhar dinheiro vendendo, aí tem que falar, a gente tem que falar de um jeito diferente. Mas beleza. Pague as contas do mês, tal coisa. Mas pra gente fechar o Em Casa e começar a falar de Vi, conta o terceiro caso aí rapidinho, só pra gente entender num outro estágio. Aí você resolveu a operação. E eu acho que o melhor, assim, nem é um case meu, é mais um case de vendas mesmo, porque a grande história da Em Casa é a eficiência do time comercial. Enquanto eu comentei com vocês que um corretor faz 3 vendas no ano, o corretor, ou melhor, o vendedor da Em Casa, que a gente chama eles lá de especialista de vendas, faz uma venda por mês ou mais até. Então ele é muito mais eficiente. E aí você pode se perguntar, né? Então da onde que vem toda essa eficiência? Quais são os mecanismos e tudo mais? Hoje a empresa tem 200 pessoas, então tem muito mais coisa, tá muito mais estruturada e tem muito mais suporte, que já não é nem só o arroz com feijão, já está muito mais, não é tão replicável assim. Mas eu lembro que no começo, quando a gente viu que esses números eram assim, a gente começou a ver, caramba, a gente é muito eficiente, a gente foi tentar descobrir o que era, e no final era o básico. Enquanto no mercado normal o corretor faz tudo, que capta o imóvel, entrega isso, faz a visita, pega a chave, bota a placa, tira a foto e publica no site até mesmo, a gente não, a gente criou uma área para captar, uma área para fazer foto, uma área para publicar no site, uma área para receber os compradores e como se fosse um SDR, qualificar se faz sentido você ir para uma visita, e o time de vendas foca 100% em fazer visita. Então... E esse negócio da especialização, né, de uma maneira é bom, porque o cara faz tudo mal feito, né? A foto fica uma bosta, a placa fica ruim, o site então nem se vale, né? Exatamente. E aí, beleza, quando vocês capricham nisso aí, e tem acho que um peso cognitivo da coisa também, né? Porque você não tem um desgaste... Tipo, a pessoa que está concentrada em fazer aquilo ali, ela não tem que estar toda hora pensando, nossa, mas eu preciso botar foto do ciclano, preciso mandar o contrato pro Beltrano, preciso fazer não sei o que, não sei o que. A pessoa está simplesmente concentrada em, opa, liguei para esse, vou ligar pro próximo, aí consegue imprimir uma cadência muito melhor, consegue ser muito mais responsivo, o que passa tranquilidade pro proprietário do imóvel, né, e pro comprador. Exatamente. E para vocês terem uma ideia, a gente chegou a achar níveis ótimos de carteira para cada vendedor, assim. Não era aquela coisa de, quanto mais melhor. A gente começou a ver que, a partir de um tempo, assim, se ele passasse daquele nível de oportunidades no funil, ele começava a vender menos do que se ele tivesse menos oportunidades. Por causa disso, por causa da questão de foco, por lembrar quando que precisa fazer um follow-up, lembrar da história de cada pessoa e tudo mais. A gente tá falando uma venda que, de novo, não é o SaaS, né? É uma venda que leva meses para acontecer muitas vezes. Então, tem toda essa questão de se aproximar, de criar confiança, é muito relacional. É uma carga emocional muito grande, a pessoa tá comprando... Sim. É o bem da vida dela, no fim das exatamente. contas, né? É difícil alguém ter algo mais caro em termos de patrimônio do que um apartamento, do que uma casa. Então, assim, e se você tomar essa decisão errada,
é muito difícil você desfazer ela, né? Porque você vai ter que entrar no processo tudo de novo. Então, assim, é uma coisa que para esse negócio e tudo mais fez muito sentido, mas eu gosto de trazer isso para a mesa porque não é ciência de foguete. Perfeito. Cara, isso eu acho que foram excelentes exemplos para reforçar a tese o tempo inteiro, né? Então acho que as pessoas, por exemplo, o que você falou do Eds, né? Já ficaria quebrando cabeça, vai fazer um tanto de criativo diferente, um tanto de coisa, mas, cara, no fim do dia não é por aí. Às vezes é achar um outro canal. Acho que é um ótimo ponto. E o que assim, falando um pouco da Vi, né? Quanto tempo você tá lá? 6 meses? Vai fazer 1 ano agora. 1 ano? Jesus, Cara, tá passando muito rápido. Bom, tem 1 ano que você assumiu lá, né? O cargo de CMO. E eu acho que tem bastante coisa pra gente falar disso, porque até porque você tem criado bastante conteúdo sobre isso, né? Sim. Seja para desmistificar algumas coisas, seja para contar outras. Eu acho que isso é muito interessante. Mas uma pergunta antes da gente falar dos pormenores técnicos ali da coisa, o que mais te surpreendeu, Vit, assim, nessa, não sei se na posição, na empresa, mas assim, na nova fase, sabe? O que você menos esperava e que te surpreendeu? Bom, teve bastante coisa. Primeiro porque teve uma mudança de playbook muito grande. De novo. Tranquilo, né? Mas, cara, essas mudanças vão construindo, né? Porque quando você pega aqui para resolver essa parte inicial da em casa, com certeza você trouxe lá do Predictable Revenue algumas coisas para você entender já melhor o funil, esse momento de ativação. Então, nenhum conhecimento muito é perdido. diferente, mas as conexões que se criam vão ficando cada vez mais poderosas, eu acho. E se você consegue ser crítico e analisar por que as coisas funcionaram no passado, você também consegue usar isso como um aprendizado para frente. Não é tanto, eu fiz aquilo no passado e deu certo, então vou replicar. É muito, eu fiz aquilo no passado, os motivos pelo qual isso deu certo são esses, e o meu contexto agora é outro. Então eu já sei que não adianta eu fazer isso ou não faz sentido porque o contexto se aproxima e tudo mais. Mas, para começar, a primeira coisa que me surpreendeu muito é o tamanho do mercado. Correndo o risco de atrair aí muitos concorrentes, mas é um mercado de 150 bilhões de reais ano, o mercado de benefício. Então, porque basicamente toda empresa que tem alguém paga benefício, isso no Brasil é uma lei, então não tem como fugir, e o que faz o seu mercado gigantesco. Então deu check lá no tanto. Não, eu fiz esse processo, isso é uma coisinha que eu gosto de operar muito e deu super check em todos os meus critérios, tanto de tecnologia quanto de satisfação das soluções que existem. Eu fiz um negócio muito parecido também, porque a beleza também é ridiculamente grande. Tecnologia em serviço é nulo, né? É super pulverizado. Então, bom exercício. Acho que vai ajudar bem as pessoas aí. É muito legal. E eu fiz de novo, assim, mais uma vez isso funcionou. Eu tenho um amigo que atua muito no mercado plant-based, né? As proteínas vegetais. Eu já botei isso à prova com ele. Também deu certo para esse mercado. Então, acho que é um bom exercício mesmo você olhar para tamanho de mercado, NPS e tecnologia embarcada da indústria como um exercício. Tecnologia, tá para deixar claro, né? É meio que quanto de tech já tem. Exatamente. Quanto falta, na verdade. Quanto né, você ainda pode contribuir o tamanho da oportunidade. Né? Que se é extremamente tecnológico, é um tipo de competitividade diferente. Ou quando você pega coisas muito old school, como esses dois aí que você falou, significa que, dá pra ser muito mais eficiente, muito mais rápido, muito melhor, né? E vale achar o ângulo também, já que a gente tá falando disso, mas vamos pensar num case meio mais mainstream, assim, né? Sobre tecnologia. A gente pode pensar no Nubank. O banco tem tecnologia pra caramba, né? Olha quanta coisa ele precisa ter para operar. Mas, se você olhar para uma ótica desse framework, faz sentido dizer que esse é um mercado com pouca tecnologia embarcada. Mal tinha app com usabilidade ruim, as transações não aconteciam, tinha velocidade, tinha toda uma questão de tecnologia, mas era um ângulo da segurança, né, do COBOL ali, praticamente. E aí veio o Nubank fez uma coisa totalmente diferente, muito mais olhando para o viés do NPS até mesmo, mas dá para até emplacar, olhar para a tecnologia com esse ângulo. Assim. Dá porque, no fim das contas, o Nubank ele vem para resolver acho que 2 grandes problemas, né? Acho da complexidade, da dificuldade que impacta o NPS, mas o atendimento propriamente dito do serviço financeiro.
E ele resolve isso, tipo, quando você investe numa puta tecnologia, em UX e tudo mais, você reduz necessidade de serviço, reduz necessidade de agência, reduz necessidade de tudo isso. Então, inclusive, eu acho que UX é ultra subestimado ainda nesse sentido, né? Beleza, aí o mercado fazia sentido. Isso super surpreendeu quando eu cheguei lá. Acho que outra coisa que foi pra mim muito diferente foi contra ou diante do que a gente estava competindo, assim. Mercado muito diferente do que eu tinha trabalhado, com uma dinâmica diferente, com um argumento muito voltado para uma questão legal, benefício flexível, né, que é o que a gente faz na Vi. É uma coisa super nova. Existe há muito tempo a ideia, mas ela foi mais construída, assim, mais permitida com a reforma trabalhista. Então é uma coisa que era muito incipiente e fazia com que tivesse muitos argumentos legais de vantagens sobre imposto, de taxas tributárias. Então também era um outro tipo de argumento que o time de vendas demandava da gente, assim. Então, beleza, tem que fazer isso e tudo mais, mas me ajuda a criar os materiais que vão lidar com essas objeções, coisa que não tinha na Encasa, assim. O time de vendas nunca me pediu material para lidar com a objeção da taxa de comissão, sabe? Então isso foi outra coisa que fez a gente ter que pensar bem diferente. E na posição de CMO em si, o que tá mais chamando a atenção? Uma coisa que aconteceu que é interessante foi quando eu cheguei lá, o quanto a gente fazia de tudo. Isso foi... Você faz tudo? Não. Não, a gente tem do nosso lado, a gente tem uma polivalência. Assim, a polivalência, a multidisciplinaridade, ela é pré-requisito para isso funcionar bem. Mas quando eu entro na Singu, já está bem estruturado, pelo menos assim, do ponto de vista operação e tecnologia, produto. Já estava rodando muito bem. E assim, eu entro em operação muito mais num tom de como que eu posso ajudar. Então, por exemplo, no nosso caso ainda tem umas complexidades muito grandes, que assim, às vezes eu estou explodindo em número de pedido, receita, beleza. Mas está faltando, está com pouco pedido de depilação em BH. E isso, por exemplo, se acontece... começa a dar churn de profissional de depilação em BH. Então, assim, aí por isso... Para não gerar um problema por isso que a gente... vocês trabalham em conjunto. Exato. Né? Então, é menos sobre a gente fazer o papel deles, mas o tempo inteiro precisa estar muito junto. Então, a polivalência nesse sentido. Sim, mas no seu caso, era fazendo tudo mesmo. Mas até para trazer o ponto, assim, quando eu entrei e eu comecei a entender a nossa operação, eu comecei a achar que eu era burro. Sério, eu achei alguma coisa aconteceu e a minha capacidade cognitiva não tá dando conta. Te convenceu do contrário. Não, eu vou explicar o que convenceu do contrário. Vou chegar nesse ponto, porque teve esse processo mesmo. Porque eu começava a tentar entender a operação, como as coisas funcionavam, e aquilo, toda hora surgia uma coisa nova e eu não entendia por que a gente estava fazendo aquilo. Quando eu digo que a gente estava fazendo tudo, eu estou dizendo que a gente tinha começado performance, tinha PR, tinha conteúdo, a gente fazia Bing Ads para tentar captar clientes. A gente tinha um programa de indicação que nunca gerou uma indicação, mas a gente chegava a querer pagar R$1.000 caso a empresa indicada assinasse com a Vi. E pensa, distribuindo dinheiro desse jeito, mesmo assim não funcionou. E eram infinitos os canais que a gente explorava. Era todos, assim. A gente gabaritou o Traction. E mal explorado, certamente. E esse era o ponto. Então, quando eu digo que a gente fazia tudo, chegou nesse ponto que eu não entendia mais por que a gente fazia aquelas coisas. Isso foi o que mais me surpreendeu, o que mais tomou tempo meu, assim, pra... Não, eu preciso organizar, ver o que funciona, porque isso não combina com o meu estilo. Não sei se é bom ou ruim, eu considero ruim, mas a gente tá fazendo coisa demais, tá desfocado e aquilo que é o essencial não tá saindo do papel do jeito que precisava. A gente não conseguia correr a milha extra, porque a gente tava correndo 3, 4 provas ao mesmo tempo, assim. Então isso foi uma coisa que, quando eu cheguei, por exemplo, me assustou. Esse ponto eu acho que ele é muito bom, porque, sinceramente, eu acho que ele é muito mais comum do que o contrário, né? E é muito pela ânsia mesmo de gerar resultado e tal, e de entender que tem, né, quando a gente escolhe um canal ou escolhe qualquer coisa, não é de primeira que você vai acertar. Então a sensação das pessoas é meio que assim, eu vou fazer esse aqui, putz, ele não está funcionando tão bem.
então eu vou tentar um segundo. Sim. Porque eu aumento minha probabilidade de acertar. Não, você não aumenta, porque você está fazendo 2 mal feitos, né? Quando de fato você dá um double down no primeiro, que provavelmente foi o que você fez. Escolheu, exatamente. enxugou e falou, não, beleza, esses aqui... E eventualmente você pode chegar à conclusão que não funciona, né? Mas aí pelo menos você insistiu, botou energia e falou, não, realmente não funciona, vou agora testar um outro, né? Não, e o ponto é, quando você testa, você gasta energia, você entende que não funciona, você sabe por que não funciona. E isso é o mais importante. E quando você faz pouco, você não... Ainda está naquela oportunidade, mas você não para estudar aquilo, entender, desdobrar, entender por que as coisas estão dando certo ou não, você simplesmente desiste e quando alguém te perguntar 2 meses depois por que mesmo que não funcionou, você não tem resposta e esse é um grande problema. Então eu lembro que quando eu cheguei e eu vi essa situação, o momento que eu percebi que eu não era burro, foi o momento que eu disse, vamos parar tudo e começar de novo, escolher uma coisa para fazer e ver se dá certo. E aí eu entendi, isso tirou uma carga cognitiva da minha cabeça muito grande, porque eu não precisava mais entender por que a gente queria pagar R$1.000 para uma indicação e começar a entender por que, sei lá, nosso canal de performance estava com um custo de lead obsceno e que ia inviabilizar a operação e precisava resolver. E aí a gente começou, pouco a pouco, testar isso. E acho de novo, é o básico bem feito. E realmente, muito básico, sim. E até tem uma opinião que é meio polêmica em relação a esses canais de aquisição, como a gente está falando aqui. Eu defendo muito colocar todos os ovos na mesma cesta mesmo, no começo, quem está no começo, testar uma coisa só, tentar ficar muito bom naquela coisa e começar a diversificar com inteligência, daí sim para diminuir risco e ganhar escala, mas que no começo não dá para fazer 3, 4 coisas, 4 canais ao mesmo tempo, se tiver espaço, 2, e tentar ficar muito bom naquilo ao invés de tentar testar todos de uma vez, porque sabe? normalmente você não tem nem recurso, nem massa crítica, nem uma porrada de coisa, na verdade, para conseguir fazer mais do que de uma forma minimamente X. E não adianta. Que minimamente responda as perguntas que você tem, né? Porque, na verdade, às vezes você ainda tá na etapa de responder algumas perguntas antes. Eu nem sei se é tão polêmico, porque se alguém quiser causar polêmica nisso, basta, eu acho que estudar dezenas ou centenas de casos de crescimento. Porque na prática, assim, não é que a empresa precisa fazer uma coisa só. Eventualmente você fala assim, mas fulaninho tá crescendo bem, tá fazendo isso, isso e isso. Eu falo, beleza. Mas vai lá dentro e vê quanto de energia ele tá botando em cada coisa. Não é 33%, 33%, 33%. É 80%, 10 e 10. 80%, 15 e 5, sabe? E até uma conversa que a gente... Não sei se a gente teve... Não sei se foi com você, mas eu tive com o Rony foi da Netshoes, né? Da orgânica. Isso, da orgânica, que foi da Netshoes. E essa tese era uma tese muito boa, que ele falou assim, na Netshoes, o que a gente fazia? A gente tinha um canal principal e era double down pesadíssimo, e no paralelo a gente estava experimentando para tentar descobrir qual era o próximo, porque a gente sabia que esse aqui, uma hora ou outra, essa fonte ia secar, né? E aí era meio que isso, 80%, 90% aqui, e claro, pode ir experimentando outras coisas, testando, bota o pé, sente, espera, tem coisa que demora para acontecer. E aí o que ele fala que inclusive, né, eu acho que a Netshoes já faturava um bi, assim, que a saída dele foi quando ele não estava vendo mais o que seria a próxima onda do negócio, sabe? Então, se alguém causar polêmica com você nisso, não aceita não. Tem várias outras coisas pra gente falar pra dar polêmica de verdade. Aqui tá ficando... Muito bom. É bom saber porque às vezes fica essa coisa de é muito arriscado fazer uma coisa só. Mesmo que com essa ideia do 80-20, assim, as pessoas têm muito medo de ir all in nas coisas. Mas eu acho que o grande ganho é você descobrir verdadeiramente por que as coisas funcionam ou não. E levar isso como lição dali pra frente, sabe? Não repetir em outros canais ou em outras ações os erros que você já cometeu. A forma como eu explico isso, eu acho que ela é razoavelmente fácil de entender. É assim, pensa que você... vou usar o passarinho aqui, mas ninguém quer matar os bichinhos não, tá? Mas vamos lá. Imagina que você pega e dá tiro pro alto. 10, 20, 30, 100. Mais aleatório possível. Você não vai acertar um passarinho. Não vai acertar. É muito improvável.
Agora, imagina que, agora pra gente não matar o passarinho, imagina que tem um alvo parado, longe, e aí você vai concentrar em acertar aquele negócio. Aí você vai dar o primeiro tiro. E aí você fala, puta merda, não, precisa abaixar um pouquinho. Aí você abaixa um pouquinho. Aí você dá outro tiro, você, nossa, abaixei muito, deixa eu subir um pouquinho. Aí você dá outro tiro, puta, agora precisa um pouquinho pra mais direita. Ou seja, você aproveita os erros, os aprendizados que você está fazendo, e aí é muito inevitável você avançar. Pode ser que você não chegue num ponto de acertar no pontinho vermelho ali, mas pelo menos você aproveita esse aprendizado gerado a partir dos erros, dos acertos e tudo mais. Sim. E uma outra coisa que eu acho que ajuda nesse negócio, que eu sempre falo para as pessoas, é assim, é colocar o time, de um modo geral, todo para tentar dar esse tiro, porque aí você tem uma inteligência coletiva também. É meio que assim, pensa que você tá aqui, só que tem uma pessoa que tá um pouco mais na frente, outra tá mais do lado, então às vezes ela tá numa outra posição e ela fala assim, não gente, ó, eu acho que pode ir um pouquinho mais para a direita, porque pelo conhecimento dela, pela experiência dela, ela te ajuda também. Sem contar com outras ideias, né? Então, daqui a pouco, tem várias pessoas tentando acertar o alvo ali e é muito mais provável disso acontecer se você tem inteligência coletiva e usa os aprendizados empilha os aprendizados para acertar o negócio. Então, quem discorda disso aí, Vit, não aceite, não pode brigar. Tá combinado. O que você Cancela. tá mais aprendendo, Vit, como CMO? Eu acho que uma das coisas... Que acho chato. que tem duas... Isso é realmente, acho que a gente pode até entrar nesse assunto. Acho que tem toda uma mística ali e a maior parte das coisas que eu faço é chato. Mas eu acho que duas coisas que estão sendo importantes para mim nesse momento. A primeira, o quanto eu preciso olhar um pouco mais para frente do que as outras pessoas do time, assim. Então a gente tem que entregar o mês, tem que entregar o trimestre, tem coisas que estão saindo do papel e ok, mas eu preciso fazer o exercício de colocar a cabeça para fora da água, conseguir tomar fôlego e olhar o que a gente vai fazer no outro trimestre, ou de repente o que a gente vai fazer até o final do ano e coisas assim. Não precisa ser uma ideia super clara e perfeita de qual que é o plano e o passo a passo, mas a gente precisa ter alguém pensando no mercado, olhando com as outras áreas, combinando o jogo, vendo quais são os objetivos da empresa e vendo o que a gente precisa fazer agora que vai ajudar nessa construção, para entregar um número que vai ser, na nossa realidade aqui, 8, 10 vezes maior em dezembro do que está sendo agora em abril, maio. E não dá simplesmente para ir fazendo e achar que as nossas otimizaçõezinhas, a gente tunando as coisas que já faz, vai dar certo. Então isso é uma coisa que dizer, no dia a dia é difícil. Não vai ser suficiente, né? Não vai ser suficiente para fazer isso dar certo. Então isso eu acho que é uma coisa, conseguir fugir da rotina do dia a dia, assim, e conseguir olhar um pouco para frente. A gente, por exemplo, tá tirando um projeto do papel, tá no ar, a gente chama isso de Guia Nacional de Benefícios. É o maior tiro que eu tô dando, assim, desde que eu entrei. É uma coisa que a gente tá fazendo super grande, tem apoio de GPTW, tem apoio da Wi Soluções, que é uma empresa SA, tem apoio da SharePay, várias coisas assim. Só que, e isso é criado em parceria com uma consultoria de RH, que é a Leme. A gente vai lançar isso em junho. Mas as primeiras conversas que a gente começou a ter foram em novembro do ano passado. E está sendo uma coisa que vai ser muito relevante para a estratégia da empresa. Desde estar sendo agora, mas depois do lançamento. E como a gente vai usar isso para os próximos 6, 8, 12 meses depois do lançamento. E isso a gente só está fazendo hoje, só tem os recursos de time, de dinheiro e de tempo para executar agora. Porque alguém, e aí no caso esse alguém estava eu e discutindo com o time e tudo mais, começou a ver essa oportunidade e tentou endereçar essa oportunidade, encaixar isso no negócio, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que eu estou tentando aprender o máximo possível de como eu formo um bom time, eu contrato boas pessoas para me ajudar a ter essas ideias, mas também executar o dia a dia para que eu possa olhar para esses projetos que vão ser importantes. Não 100% do tempo, é claro, mas poder olhar para isso porque isso vai fazer diferença. Legal. O que você... Bom, falando sobre esses aprendizados, e até esse negócio de ser chato, porque a gente fala disso no Instagram, né? Não, eu acho que as pessoas têm uma certa glamorização ali do negócio e tal. E a gente fala que é chato porque na prática, de fato, tem muito pepino, muita treta para resolver e tal.
Mas o que assim, Viti, a gente, nossa audiência, né, de um modo geral, acho que a nossa e a sua também, apesar de ser chato, acho que é muito importante mirar Claro. e buscar e alcançar isso, inclusive. Mas o que você recomenda como passos, assim, para quem quer começar a se preparar para esse negócio, para essa posição, para esse tipo de responsabilidade? Bom, legal. Eu realmente, quando eu falo que é chato, é porque às vezes a gente tem aquela noção de que você vai passar criando aquela campanha magnífica, assim, que é só estratégia, ou vai fazer aquela campanha de branding que vai ser na TV, nos outdoors e no ponto de ônibus e vai ser incrível, essas coisas assim. Eu nunca nem pensei nisso. Apesar de a gente tá olhando muito para branding, isso é muito importante pra gente. Mas então não tem, é um trabalho igual, assim, é um cargo também que tem as suas normalidades como qualquer outro. Então, mas tem, claro, viés mais estratégico, acho que de pensar mais em termos de negócio e como que o marketing se encaixa nisso, como que, exato, como que integra. Entre as áreas. Então, eu acho que para quem quer começar, e aí eu vou falar muito no meu viés, e eu acho que o que me ajudou a chegar até aqui, uma coisa que me ajudou foi essa multidisciplinariedade de conhecimentos mesmo. Eu passei por vendas, eu passei por produto, por marketing. Isso me ajuda até hoje a olhar para as áreas e às vezes ver, aquela área não está fazendo o que eu preciso. Mas também entender por que não está fazendo e aí o que eu tenho de responsabilidade, como eu posso ajudar. Então, começar a construir essa visão de negócios. E aí não importa se você hoje é um analista de CRM, um analista de performance, você tem a sua caixinha e tá tudo bem, é normal isso. Eu acho que daí o passo para quem está nessa posição, que está olhando para isso, é começar a fazer as suas coisas e ver como é que isso impacta as outras áreas. Antes de executar um negócio, perguntar para alguém, ao seu colega, como é que isso pode ser melhor. O próximo passo depois disso além de você olhar para o lado e falar com alguém do seu par de marketing, é olhar para o lado e falar com o seu colega que é do comercial e ver como é que você ajuda ele. E começar a construir na prática, e aí não tem muito um passo a passo, assim, vai ser realmente o dia a dia, a execução das coisas, a mentalidade, essa visão de negócios e como cada uma das posições influencia um panorama mais macro. E acho que se você está na liderança já e tem um time e tudo mais, isso é ainda mais importante no sentido de você receber um número, uma meta para bater. Você também sabe, se você não bater, o que acontece com o time de vendas. Você sabe se você precisa de alguma coisa de produto, em termos de feature, para executar isso? Ou você simplesmente está contando que vai conseguir, dentro da sua caixinha, executar o que tem e a sua meta vai ser entregue. Porque não é assim que o número de uma empresa surge. Não é vendas faz 10, marketing faz 15, produto entrega feature e a gente vai chegar. Dá tudo certo. É tudo muito mais integrado do que a gente imagina. Então eu também começaria olhando para isso. E eu começaria a falar com as pessoas que trilharam o caminho que eu quero trilhar. E eu acho que isso é talvez o que mais me ajudou, assim, fez diferença para mim. Eu lembro de muitas conversas que a gente teve com vocês, acho que dos almoços que a gente teve, inclusive, e com outras pessoas que estavam um passo a mais e me deram essa oportunidade de conversar com elas. E na época as coisas não conectavam os pontos super claros na minha cabeça, mas eu tinha a oportunidade de entender, poxa, onde é que ela estava antes, como é que ela chegou aqui, o que ela julga que é importante, o que deu certo, e meio que aprender com os erros dos outros, assim. Então, acho que ter essa visão macro dentro do negócio e tentar olhar para fora da sua empresa e achar as pessoas que já fizeram o que você quer fazer, para tentar um pouco aprender com elas, assim, e se inspirar nisso. Eu acho que não é super inovador o que eu tô falando, sim, mas eu acho que funcionou para mim. Boa. Tem um ponto aí que certamente você passou, que eu acho que é importante também, é entender que você vai entrar despreparado pro negócio. Isso porque mesmo. Não adianta achar que estará pronto e tal. Ou ficar se preparando. Ficar se preparando eternamente. Tem que tomar um pouco de risco mesmo e estar disposto a mandar bala. E uma cilada que eu acho que é importante as pessoas não caírem é achar que por elas estarem em alguma posição, né, de liderança maior, seja como sócio, como tanto faz, ela não faz mais alguns tipos de trabalho. Isso é. Porque esses dias eu tava fechando coisas pra mandar pra gráfica.
tem que fazer, tem que fazer. No fim do dia é isso. A entrega final é sua, né? Do seu time, é sua, mas é sua. Quem tá assinando tudo embaixo é você. Exato. E não adianta você chegar para os seus pares, ou para o sócio, para o seu CEO e tudo mais, e falar, então, não deu porque o fulano me entregou. Eu falo, é seu, se vira, legal, né? Manda bala. Isso é mesmo. E não dá pra... Quem ouviu falando ali, né, de pensar no futuro, nos projetos, pode achar que eu fico lá no monte meditando, as perninhas cruzadas e esperando vir aquela luz, assim. Mas como você falou, assim, esses dias eu tava trocando e-mail para trocar backlink pro nosso blog. Que, teoricamente, a gente tem analista de conteúdo inbound lá. Mas eu tava ajudando, porque isso é importante pra gente. Vamos tava lá trocar, ajudando. inclusive. Eu super quero. Bora, nós 3? Então, assim, você vai ter que... a sua mão não vai ficar limpa porque você tem essa posição. Na verdade, se ela estiver limpa, até tá errado e você vai tomar decisões ruins porque você não tá na trincheira com o time lá. Boa. Temos mais 5 minutos, tá? Mais uma ou duas perguntinhas. Vamos para as filosóficas aqui e a gente deixa as outras ali legais para pro extra também. Boa. Então tá. Puxa a primeira aí. Eu queria saber, assim, Vit, o que é a maior crítica que você tem dentro desse mundo de marketing growth? Bom, a gente só tem 5 minutos. Bom, a gente pode passar um pouco. Não, pode passar. É não, mais para respeitar o seu horário também. Não, brincadeira. Algumas coisas que eu acho, assim, tem muito a ver com o que a gente tava falando. Acho que a gente ainda tem muitos ídolos nessa questão. A gente vê a característica, assim, as personalidades do CMO, ou dos diretores, ou dos founders, como aquele indivíduo que é brilhante, o dropout lá da faculdade, que é um gênio e que os negócios dão certo por causa disso. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. O sucesso das empresas que estão crescendo mais rápido e tudo mais. Na verdade, tem muito hard work ali, tem muita gente boa, tem muito time bom sendo formado para conseguir entregar os desafios. Não é... Apesar de ter uma pessoa que é aquela personalidade, que conta as histórias, que sobe no palco, não é legal atribuir esse sucesso aos ídolos, como acho que eu vejo acontecer. Eu sou um pouco... Acho que pra mim existe muito uma questão do... Quando a gente fala de growth e tudo mais, eu vou muito na contramão do growth hacker como indivíduo. Eu acho que não existe essa posição como uma posição realmente, assim... Eu nunca consegui contratar um growth hacker, nunca achei o job description dessa pessoa. Eu vejo isso muito mais como um time. O Brian Balfour fala bastante disso. Né? E é verdade, eu acho que deve ter bebido até nessa fonte, eu acho, pra chegar nessa conclusão. Porque eu acho que é muita coisa, o crescimento não vai vir de uma frente, de um viés, é muito mais integrado que isso. De capacidades. Exatamente. Tem essa questão de como você pensa as coisas, como você testa, como você desenvolve essa mentalidade não só no seu time, mas com outros times também. Então acho que não vale... Ele não é o mágico de Oz, assim, o Growth Hacker, que você faz um desejo para ele, a sua empresa começa a crescer infinito. E então acho que isso é uma das coisas que eu sou na contramão, assim. Não vejo essa posição existindo. Eu vejo muito mais isso como se fosse um time de growth, pensando nessas coisas, sendo mais multidisciplinar do que um indivíduo tendo essa responsabilidade. Legal. Vai ser não tão polêmico, então, né? Não. Tá. Eu tinha uma pergunta, eu acabei de lembrar de uma coisa, então vou mudar minha última pergunta aqui. O Vit, aliás, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Felipe Witt, W-I-T-T. Mole, fácil. Vale a pena demais seguir. Vale. O Vit cria muito mais conteúdo que eu e a Thay junto, inclusive, mas tudo bem. No Instagram. E acho que ele consegue resumir bem as coisas, assim, fica bem didático e ao mesmo tempo com um grau de profundidade que é muito bacana. Obrigado. Social media aí, você joga pra nós aí. Mas o Vit bota nos stories dele lá a fotinha do café e uma frasezinha mais amarga junto. Não sei se você faz todo dia ou... Todos os dias. Qual que é a frase amarga aí do seu café a mais legal ou a mais interessante aí que você botou? Caramba, aí a gente vai entrar... Porque é realmente amargo, então acho que o disclaimer é que o café é amargo, então não necessariamente ele é bom ou ruim, ele só é amargo. Você escolhe o que você...
E... Eu acho uma merda, só pra ficar com esse café. Mas eu acho que das frases que eu coloquei lá e as que mais fizeram sucesso, a primeira foi: se você é workaholic ou desorganizado. A segunda foi que para crescer na empresa basta ter pensamento de filho de dono. Falei que são os cafés polêmicos. E o terceiro tem muito a ver com esse contexto que a gente está vivendo de pandemia agora, que é trabalho remoto ou dormindo no trabalho. Essas são as frases que geraram mais engajamento por lá. Nossa, gente, dá pra fazer um episódio de podcast sobre essas frases. Fazer um... Sabe o que a gente pode fazer? Eu e o Vítor, a gente fica brisando aí. Eu quero fazer vários podcasts, essa que é a boa da verdade. Se vai dar certo ou não sei, mas vários. A gente estava entrevistando a Camila Chute, da Mastertech, e aí a gente começou uma brisa de educação, um negócio que eu gosto do tema. Tipo, ela entende, eu gosto só, mas ela entende. E aí eu falei, putz, a gente tem que fazer um podcast... Já nomeei, vai chamar Devaneios. Devaneios. Pelo menos por enquanto. Já tô gostando. Que a gente cria um grupo de WhatsApp aqui, Devaneios, depois muda o nome, a gente pensa um branding melhor. E aí, por quê? Cara, porque tem um tanto de assunto que é muito interessante e tal. E eu acho que dá pra ter um outro que pode ser o Café Amargo, que a gente cria um podcast só pra pegar... E a gente não precisa concordar em tudo, nada disso, muito pelo contrário, mas exatamente pra discutir. Acabei de ter essa ideia, acho que a gente pode... Vamos ver se o pessoal comentar. A gente criou outro grupo de WhatsApp sobre essa. Vinte, pra fechar aqui, cara, dá 3 dicas pra gente de conteúdo, pode ser qualquer coisa, na verdade. 3 dicas de coisa para as pessoas consumirem que pode ajudar na jornada delas. Tá bom. Além do Instagram, @Felipe20. Não, WITT. Você... Vou ir numa linha até menos growth, menos marketing e mais... Ótimo esse. Eu não aguento mais. Tem um livro para quem quer realmente crescer e, de repente, saltar assim no próximo nível de posição, né? De analista para um coordenador ou de gerente para diretor, que eu acho que é muito importante. A gente acha que sabe essas coisas, mas quando você lê o livro, ele abre muito a mente, que é Pipeline de Liderança. É um livro... Charan, não é? Acho que é. Já li isso. Mas é um livro que, quando você olha assim, você pensa, já sei o que ele vai falar, mas quando você lê, cai fichas que são muito importantes. Então, principalmente se você é alguém de primeira viagem, que está dando esse salto, precisa romper essa barreira do nível aí hierárquico, é um excelente livro para você consumir. Se você gosta de aleatoriedades como eu, porque eu sou assim, quando eu falo sobre ser multidisciplinar, eu adoro isso. Pra quem não conhece, agora eu tô obcecado por xadrez. Tô então, sabendo. Já são mais de 3 mil partidas esse ano. Mas por causa do Gambito da Rainha? Ou não, antes, muito antes. Mas, então, eu ia recomendar um podcast que também é sobre aleatoriedades, assim, que é o Naruhodo. Naruhodo. Recomendo para quem tiver interesse. Fala sobre todos os assuntos possíveis. E se alguém quiser pensar sobre produtividade, porque eu sei que a turma gosta disso e gosta de saber como performar melhor e como estar bem e coisas assim, eu recomendo a leitura do livro Por que Nós Dormimos. Why We Sleep, né? Porque quando eu li fez muita diferença e depois dessa leitura eu começo a pensar que se o ser humano tem um superpoder, esse superpoder é dormir. Muito bom, a gente vai falar dessa pegada de produtividade nos minutos extras. Quem quiser acompanhar os minutos extras, é só entrar aí em growthleaders.academy, tem lá a explicação da plataforma para você poder consumir esse conteúdo. Felipe, e tem várias outras coisas lá. Tem muita coisa, mas assim, isso daí é só a pontinha do iceberg, que a gente fica aqui uns minutos a mais conversando com as pessoas que a gente gosta para quem tá na plataforma. Felipe, super obrigado. Prazer imenso ter você aqui com a gente. Valeu, meu amigo. Até mais. Até a próxima. Eu que agradeço. Até o nosso próximo podcast lá. Foi um privilégio. Valeu. Tchau.